Fala, meus queridos! Hoje nós vamos falar de um assunto meio polêmico, porque eu mesmo digo pra vocês que não gosto de esse tipo de ativo. Vou dar minhas explicações, vou te mostrar o porquê que eu estou analisando isso aqui e vai atender muitos pedidos aí das pessoas que gostam desse tipo de investimento. Tem muitas pessoas que têm este tipo de investimento na sua carteira, que são os famosos fiagros. Quando a gente abre aqui a planilha do Método 2 em 1 e vamos aqui na própria triagem, você consegue perceber aqui que da própria planilha criada, você já vê que os 6 primeiras posições são todas de fiagros. E depois ainda tem mais um fiagro aqui, mais um fiagro aqui, mais um fiagro aqui. Então perceba que as posições dos fiagros são muito boas dentro da planilha do Método 2 em 1. Por que que isso acontece e por que que o Léo não tem nenhum fiagro na carteira? Vamos lá. Esse vídeo vai ser muito educativo. Você que tem uma carteira de fundos imobiliários, presta bastante atenção aqui, porque você não vai aprender só sobre fiagros, mas você vai aprender sobre gerenciamento de risco na sua carteira de fundos imobiliários. Se você abstrair isso para sua carteira de ações, para os seus ETFs, você tem um índice Sharpe muito mais rebuscado, com maior potencial de retorno e menos risco, beleza? O que que o Método 2 em 1 diz para você? O Método 2 em 1, ele classifica em ranking quais são os fundos imobiliários que estão em maior oportunidade. Então, quando eu entro aqui nessa planilha e vejo esse fundo imobiliário, quer dizer que ele é o primeiro lugar de oportunidade. Toda oportunidade é um bom investimento? Lógico que não. Porque o Método 2 em 1, ele é um algoritmo, ele tria os fundos imobiliários e ele faz uma análise quantitativa. Nem sempre a análise quantitativa vai conseguir te entregar bons fundos. Você vai precisar fazer a análise qualitativa, que é o quê? Leitura de RI, não tem pra onde correr. Se você quiser correr disso, você vai inevitavelmente cair em caso de análise, que inclusive soltei um vídeo ontem sobre a carteira recomendada da Betina, da Empíricos aí, que você recebe uma enxurrada de anúncio e você se lasca, né, se você seguir. Por isso que eu divido o Método 2 em 1 em setores. Então aqui a gente consegue dividir essa planilha em setores para poder ver quais são os fundos de logísticas mais bem posicionados, os de lajes, os de shoppings, os de terras agrícolas, e hoje o nosso assunto vai ser sobre fiagro. Sabe por que vai ser sobre fiagro? Tava comparando os fiagros com os fundos de papéis aqui e percebi aqui uma coisa muito interessante. Dá uma olhada nesses fiagros aqui, ó, nesses primeiros fiagros. Olha o quanto a rentabilidade deles é fora do padrão. São fundos descontados, um PVP muito abaixo de 1 e tem uma rentabilidade de 15, 14, 16% de dividendo yield. Isso é normal? Não, isso não é normal. Eu vou te explicar o porquê. E lembra sempre do triângulo dos investimentos. Não tem como você aumentar a sua rentabilidade sem aumentar junto o seu risco. Se você faz isso desbalanceadamente, você vai ter ali uma rentabilidade maior por um curto período de tempo e depois isso vai cair no risco e na inadimplência. Isso é muito famoso nos fiagros, né? Só que, olha só esses dois últimos fiagros aqui. Esses dois últimos fiagros têm uma rentabilidade ali padrão. Os fundos de papéis conseguem isso aqui também, só que eles não estão tão descontados assim. Então a gente entende duas coisas aqui desses últimos dois fiagros. Duas coisas, olha só. Primeira coisa, parece que esses dois fundos não estão tão arriscados assim. Segundo, tá conferindo uma boa rentabilidade, uma porcentagem aí de quase 1% ao mês. Logo, precisamos analisar qualitativamente esses dois fundos imobiliários, beleza? E eu vou pegar aqui o Snag para poder avaliar, porque ele é um fundo modinha, todo mundo compra o Snag e porque ele é base 10. Então aumenta ainda mais, né, o quanto as pessoas participam desse fundo. É um fundo que cresceu pra caramba, bateu vários recordes de rentabilidade dentro dos próprios fiagros, ficou acima da média dos fiagros. Então ele é um fundo imobiliário que merece a nossa atenção e a gente vai analisar o RI dele aqui, tá? Por que, Léo, que você não tem um fiagro na sua carteira? Eu discuto isso abertamente com os alunos do Método 2 em 1, todas as lives que a gente faz. Às vezes tem uns fiagro louco aí na carteira, né? Esse FGAA, EJAF ali, os fiagro louco, assim, de rentabilidade emprestando ali a IPCA mais 10, mais 11, loucura mesmo, né? Muito arriscado. E eu sempre comento com eles o seguinte, a nossa parte do Kraken, que é o R ali de fundos imobiliários, os rates, eles servem para nós e a gente investe neles com um objetivo específico, que é aumentar o nosso fluxo de caixa mensal, nos conferindo segurança, previsibilidade e constância. Então, para que eu vou investir num negócio que eu não tenho certeza se no mês que vem vai estar inadimplente, porque a taxa é muito alta, ele é muito high yield, e aí eu fico sem receber os dividendos, que teoricamente era para ser constante, perene, previsível. Não faz tanto sentido. E aí o pessoal começou a perguntar sobre o Snag, que ele é mais conservador, né? Então vamos ler aqui o RI, porque não dá pra gente tirar conclusões só olhando aqui para os indicativos. Ele é um fundo que tem um dividendo yield bom, um
PVP ali que tá no preço e uma liquidez muito boa. Realmente, então, ele é um fundo que merece uma análise, né? Dentro aqui dos FIAGROS não daria para ignorá-lo. Então vamos abrir aqui o RI dele e olha só, primeira coisa, eu sempre vou te dizer isso aqui, se o negócio é bom, eu vou falar bem, se o negócio é ruim, eu vou falar mal, não tem jeito, eu não tô aqui pra puxar saco de nenhum fundo, né? Tem algumas empresinhas lá que eu gosto mais do que as outras, mas isso foi porque elas foram conquistando a minha confiança, sempre demonstrando bons resultados, né? Honrando os seus acionistas, honrando os seus cotistas. Então quando eu abro um relatório e vejo um relatório de 24 páginas, né? Um relatório bom de ler teoricamente, quanto mais páginas melhor. Você que, eu tenho preguicinha de ler, prefiro lá o relatório do BTLG, que é um fundo bilionário, tem um patrimônio líquido bilionário e tem 4 páginas. Aí é palhaçada, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Você tem que cuidar bem do seu dinheiro e você tem que ler o relatório e se sentir confiante no gestor. O gestor conversar com você diretamente, você fala, pô, botei fé nesse gestor aqui, cara. O cara não tá tentando me enganar, não. E eu percebi, já li aqui o relatório do Snag, sublinhei as partes que são importantes e você vai perceber que o cara te honra. Olha só pra você ver. Já passa aqui por um sumário e aqui tem os bullet points aqui, né? Olha só, a distribuição segue ali nos 10 centavos. Vou abrir aqui o Investidor 10 para você dar uma olhada aqui em como é os pagamentos de dividendos desse fundo. Tava um pouco maior ali, mas desde janeiro de 2024 ele tá pagando aí esse 1,04% de yield, né? Se a gente coloca aqui na parte nominal, quanto que ele tá pagando? 11 centavos num fundo imobiliário que custa R$10, né? Tá pagando mais de 1% ao mês, tá pagando mais de 1% ao mês. Então o dividendo anualizado dele tá de 13,30, bem mais alto do que o CDI, né? O CDI hoje é 10,50 da Selic menos 0,1, né? Então realmente é um fundo aí que tá rendendo bem acima do CDI e inadimplência de zero. Isso aqui é uma coisa muito importante de falar também no Snag, porque desde o seu surgimento, desde o seu IPO, ele nunca ficou inadimplente. E ficar inadimplente normalmente parece uma regra para os FIAGROS. Inclusive o gestor comenta sobre isso aqui nesse relatório, então não vou nem dar spoiler, a gente vai ler juntos aqui o comentário do gestor, tá? Então o PVP aqui, na finalização, que esse relatório que eu tô lendo de vocês é referente a março, tá com PVP de 0,99 e agora, o fechamento tava 10,4, né? E agora tá ainda 10,4, só que aqui o PVP tá de 1, mas pode considerar que tá o PVP um pouquinho abaixo de 1, porque o valor patrimonial por cota é de 10,08 centavos. Só você comprou um pouquinho, 4 centavos mais baratos, né? 4 centavos mais descontados ali do que o valor patrimonial. Então aqui tem os destaques do mês, né? Ó, isso aqui é legal, sabe por quê? Destaque do mês em fundo imobiliário normalmente não é uma coisa que você enxerga muito, né? Você vê isso aí nos relatórios trimestrais das empresas. Quais são os destaques aí da Taesa, quais são os destaques aí da Transform Paulista, quais são os destaques do Banco do Brasil, do Itaú e tal. Você não vê muito isso aqui em fundo imobiliário, né? E aqui eles colocaram destaques do mês, achei legal pra caramba, né? Os fundos imobiliários poderiam fazer mais isso. O CPTS 11 também coloca os destaques do mês, né? Alguns fundos imobiliários colocam os destaques do mês, olha lá. Ele falou aqui que no mês de março teve um resultado muito bom, de 5,6 milhões. O patamar de distribuição atual do fundo em março representou 30% acima dos rendimentos CDI. Considerando a alíquota do IR menor possível CDI, ou seja, 15%, isso aqui, quando você considera a menor alíquota do CDI, você tá jogando pro CDI. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente. Então, teoricamente, se for fazer uma comparação justa, teoricamente você tinha que tirar ali do CDI um rendimento mensal também, o que faria com que um imposto de renda sobre este rendimento fosse de 22,5%. Só que aqui ele colocou a menor alíquota, que é 15%, que é a partir de 2 anos. Os fundos imobiliários, você não espera 2 anos para receber o dividendo, você recebe mensalmente, né? Mas tudo bem, aqui a gente faz o gross up, que a gente chama, né? Com 15% ali de desconto mesmo do CDI, e aí apresentou um rendimento aqui, ó, acima pra caramba. Primeiro ponto que eu tenho que alertar vocês: vocês vão investir em FIAG, vocês vão investir em FIINFRA, primeira coisa que você tem que ler é o relatório para ver se ele é arriscado, e segunda coisa que você tem que ver se o rendimento tá maior do que um CDI, se o rendimento tá maior do que aquele fundo que você consegue comprar de ancoragem. Se você não sabe o que é ancoragem, vou deixar um vídeo aqui pra você entender bem certinho o que é um fundo de ancoragem, que os FIAGROS não estão ali inclusos nos fundos de ancoragem, você vai entender o motivo. O Snag, inclusive, ele é bem conservador em comparação com todos os outros FIAGROS, na minha opinião, né, de todos que eu li, e realmente pode ser que em algum momento ele se enquadre como um fundo de ancoragem, mas por enquanto ainda não, precisa de um pouco mais de tempo ali, de estabilidade de pagamento. Aqui ele fala que desde o IPO, o Snag superou 10,4% a média dos FIAGROS, e ele também fala que o desempenho tem superado vários benchmarks, né, incluindo o CDI, o IFIX e o IPCA mais 7. Benchmark IPCA mais 7 é benchmark, viu? É taxa, viu? IPCA mais 7 é muita coisa. Bater nesse benchmark aí é muito bom. Daí aqui ele coloca um cenário macroeconômico. Tem muita gente que me pergunta: Léo, como que eu fico sabendo do cenário macroeconômico? Como que eu sei se tal empresa de commodity vai subir ou cair, se a Vale vai valorizar ou desvalorizar, dependendo do cenário macroeconômico? Como que eu sei disso? Como que eu estudo? Me indica aí alguma notícia, alguma coisa, para poder eu entender cenário macroeconômico. Cara, não precisa, é só você ler o relatório dos seus próprios fundos. Sempre tem nos relatórios, seja de empresa, seja de fundo imobiliário, cenário
macroeconômico na visão do gestor. E aqui, olha que legal isso aqui, hein? Olha que legal isso aqui. O Snag soltou aqui o cenário macroeconômico e ele discute ali, né, sobre como que tá funcionando ali os juros no Fed, que vai manter uma taxa ali de longo e curto prazo um pouco mais alta. E olha só, isso aqui que faz diferença, né? Quando o gestor conversa com você intimamente, ó. Diante da incerteza sobre a economia norte-americana, os investidores mais aversos aos riscos diminuíram o fluxo de capital nos outros mercados, como no Brasil. No gráfico abaixo podemos notar uma maior saída do que a entrada de estrangeiros na bolsa. A bolsa brasileira ela é muito pouco utilizada pelos próprios brasileiros. Grande parte do investimento na bolsa de valores é estrangeiro. Mais de 50% do capital que roda na bolsa é estrangeiro. E olha só o que está acontecendo com o capital estrangeiro da bolsa. Em março, o saldo foi negativo em 5,2 bi. Na época que a bolsa estava mais otimista, ó, subiu. Esse aqui é dinheiro entrando, né? Ó, mais dinheiro entrando. E aqui tem 3 meses que tem só dinheiro saindo, né? Tá com saldo negativo aí, então, em março de 5,2 bi. Isso aqui é muito legal de você ver, porque tem alguma coisa a ver com o fundo imobiliário? Lógico que tem, pô. Você tem que saber do cenário macroeconômico. É lógico que isso aqui influencia muito mais as ações, porque a maior parte da movimentação estrangeira na bolsa é em ações, não é tanto assim em fundo imobiliário. Mas isso aqui é muito legal de você ler dentro de um relatório de fundo imobiliário, né, cara? Mostra que realmente os caras estão tentando te ensinar alguma coisa, estão tentando ali realmente te aproximar deles, realmente tentando ser claro o máximo possível. E aqui tem a carta do gestor, ó. Caros cotistas, nesta carta, vamos abordar a razão pela qual pedidos de recuperação judicial, isso aqui eu já venho falando, ó, há muito tempo, eu falo isso há muito tempo. Os alunos do Método 2.1, inclusive, pode comentar aqui embaixo, eu falo isso há muito tempo, desde novembro do ano passado. E olha só o que o gestor está escrevendo para os cotistas, ó. Vamos abordar a razão pela qual a taxa de pedido de recuperação judicial entre os devedores da indústria de fiagros é significativamente superior à média do agronegócio e como o Snag se posicionou para evitar isso. O que ele tá querendo dizer aqui? Vou fazer uma representação aqui do gestor conversando com você que é cotista do Snag, tá? Ele vai falar, ou você que não é cotista, mas tá lendo o relatório pra ver se você vai investir ou não. Ele tá falando assim, cara, eu sei que fiagro você tem medo de investir, porque o fiagro, ele é literalmente o tipo de ativo que tem mais inadimplência. A indústria do agronegócio tem inadimplência, mas os fiagros têm mais inadimplência do que a média do agronegócio, então eu sei que você tem medo, mas eu vou te explicar agora o que nós, né, que no caso eu não, né, é o pessoal da Snag tá fazendo para poder evitar esse erro. Isso aqui é legal, né, cara? Porque eles admitiram que é um problema do setor, e é isso que eu venho falando para você, pô, fiagro normalmente faz empréstimo para devedor ruim, fiagro normalmente empresta alto pra caramba para compensar quais são os tipos de empréstimo que eles vão fazer, e aí acaba que tem muita inadimplência, porque já empresta pra um cara que já tá devendo, né, com tentativa de melhorar o negócio do cara, e aí acaba se lascando mais ainda, né, então muita inadimplência. E aqui, os caras falaram abertamente, pô, eu sei que é ruim, eu sei que aqui o setor, ele tem muita inadimplência mesmo, mas nós estamos fazendo um trem diferente. E agora, lógico que você tem que ficar esperto, porque você não pode cair em viés de framing. Os caras podem falar aqui agora algo que pode te convencer, né, e é só um viés de framing, um viés de enquadramento. Então você tem que ler agora com muita atenção, hein, muita atenção agora. Olha só, em menos de 3 anos de sua criação, os fiagros já pegaram um valor ali absurdo, né, 30 bilhões de ativos sob gestão. Isso aqui é um crescimento muito rápido e acelerado, né. O agronegócio enfrenta atualmente desafios significativos, embora não atingindo níveis de crise. Os custos de produção em alta e queda nos preços das commodities têm levado alguns players a entrar em processo de recuperação judicial. Vamos lá, vou te explicar o que é recuperação judicial. O que ele tá dizendo? Ele tá falando que tá muito mais caro você plantar soja, o inseticida tá mais caro, tudo que tem que precisa para poder fazer e a plantação tá mais caro, o arrendamento tá mais caro, as máquinas estão mais caras, tudo para produção tá mais caro. E junto a isso, o saco de soja tá mais barato. Então eu gasto mais para produzir e eu vendo mais barato, ou seja, minha margem tá muito curtinha. Se eu perder uma safra por causa da chuva que tá desgovernada, por causa do El Niño ali que pode causar queimada no Mato Grosso, pô, aí eu me lasco, né? Por quê? Porque a margem já tá muito curta, eu não tenho muito espaço para errar. Então ele tá dizendo isso, pô, tá em um momento desafiador. E por isso, nesses momentos desafiadores, que dá alguma coisa errada, os produtores, né, que eles chamam de players ali, entram em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Você, como empresa, CNPJ, você tem uma dívida e você não consegue pagar a dívida. Chegou um mês lá de cobrar a dívida, você tem que pagar R$5.091 pro cara. E você não consegue pagar, porque você não tem dinheiro no caixa. Aí o cara vai lá e te cobra, ô, você tá me devendo aí, ó, vence dia 10, você tá me devendo. Vai me pagar? Não? Não tem dinheiro, não consigo te pagar, não tem dinheiro. Aí passa dia 12, ô, tá me devendo, vai me pagar? Não? Não tenho dinheiro, não vou te pagar, não tenho dinheiro. E aí chega um momento em que, judicialmente falando, o correto é entrar em recuperação
recuperação judicial. O que significa isso? Ele abre um processo para falar, ó, eu tô falindo, não consigo pagar. E a empresa que não consegue pagar, ela tem que fazer isso. Logo, recuperação judicial é ruim, né, para quem emprestou o dinheiro. Para quem pegou o dinheiro emprestado, não muda nada, né? Vai ficar devendo do mesmo jeito, só que pelo menos ele reconhece que não consegue pagar ali. O que acontece a partir disso? O cara que é o credor, no caso aqui os fiagros são credores, eles vão ficar sem receber esses juros, vão ficar sem receber essas parcelas. Logo, você que é cotista, vai ficar sem receber o dividendo, porque o resultado vai diminuir. Se o fundo tiver alavancado, aí lascou mais ainda, né? A gente vai ver aqui a alavancagem do Snag aqui, beleza? E olha só aqui, ó, aí ele fala, ó, ao analisarmos a situação retrospectivamente, olhando para trás, o que aconteceu com os principais fiagros que entraram com inadimplência e se lascaram? O que aconteceu? Eles estão analisando retrospectivamente. É possível identificar que os fiagros enfrentam atualmente um aumento significativo dos pedidos de recuperação. Tá falando aqui abertamente, top demais, né? Ou inadimplência entre seus devedores. E eles cometeram o erro por optarem em financiamentos de curto prazo. Aqui tá o segredo, aqui eles esclareceram. Olha só, essa escolha os colocou em uma posição desfavorável devido à intensa competição existente entre grandes bancos e o Plano Safra, os quais dominam o mercado de crédito agrícola do curto prazo. O Plano Safra, ele tem dinheiro, financiamento subsidiado do governo. Então é muito difícil você conseguir competir com isso, né? Muito difícil você competir com isso. Aí ele fala aqui, ó, como resultados, muitos fiagros se encontram concedendo crédito a devedores que foram rejeitados pelos bancos e pelo Plano Safra, assumindo assim um risco consideravelmente maior do que o da média do setor. Então imagina só, tem um cara produtor que ele vai tentar pegar dinheiro emprestado lá com um grande banco e tentar um crédito subsidiado ali do Plano Safra, beleza? Porque a gente sabe que aqui o Brasilzão, ele é o celeiro do mundo, tem muito benefício fiscal, muito benefício ali pro agronegócio. Então o cara que é produtor, ele vai lá tentar pegar esse empréstimo aí subsidiado, taxa de juros ali de 3, 4, 6%. Isso é loucura, mas dá. E aí, os caras já pegaram uma vez e não pagaram, então inadimplente, quer pegar de novo pra poder quitar a dívida, pra sobrar um dinheirinho pra tentar fazer o negócio voltar a funcionar. E aí os caras rejeitam. Não vou te emprestar mais, você já tá inadimplente, não vou mais te emprestar. E aí que os fiagros estão entrando. Como eles não conseguem competir com o banco, eles ficam tentando pegar a sobra dos bancos. O cara que foi lá, não conseguiu, foi rejeitado pelo Plano Safra, foi rejeitado pelos grandes bancos lá, Itaúzão ali, Banco do Brasil ainda mais, né, que é setor do agronegócio, o Banrisul aqui no sul, né, muito subsídio também do agronegócio. E aí os caras negam, aí vai lá o fiagro, pô, olha aqui, ó, eu tenho aqui um empréstimo pra você, só que eu não vou te emprestar 6%, eu vou te emprestar a 12%. Aí que tá o problema. Então eles tentam competir com os bancos, eles não conseguem competir com os bancos, porque os bancos têm muito maior fluxo de caixa, eles têm inclusive subsídio, né, o Plano Safra tem subsídio, então não conseguem emprestar 6% igual os bancos, não consegue. Aí eles têm que emprestar um pouco mais caro. Aí imagina o cara que tem direito de pegar do Plano Safra, ele não vai pegar 12, ele pode pegar 6 no banco, logo os fiagros só vão emprestar para aqueles que não conseguem com o banco, ou seja, devedor ruim, devedor que já tá inadimplente, vai lá e empresta 12% ainda mais caro. Isso faz com que os riscos dos fiagros ficam altíssimos. Rende muito? Rende. Não é segredo não, olha aqui na planilha do Método 2 aqui, cara. Rendendo 15%, 16%, 16%, 16%, 14%, cara. É muito. Rende pra caramba. A taxa Selic agora tá de 10,50, imagina que eu tava 13,75. Tinha fiago pagando 18, 19, 20%. Rende pra caramba. Será que compensa receber 20% de dividendo no ano, mas a inadimplência acontecer e você perder 20% da cota? Você ficou no 0 a 0? Será que compensa? Aí ele foi e falou aqui, ó. Na nossa análise, a seleção adversa do crédito realizado por alguns fiagos, ou seja, ficar com a sobra dos bancos, é o principal fator responsável pelos pedidos de recuperação judicial. Inicialmente, é importante destacar que o crédito curto é ruim para os fiagros, porque tem que competir com o banco, mas tem muito crédito longo que pode ser oferecido. E esses créditos de longo prazo é para quê? Para irrigação, armazenagem de grãos, infraestruturas nas fazendas, industrialização na produção. Tem pouca concorrência, uma vez que os bancos tradicionais não têm capacidade de oferecer financiamento de longo prazo. E essa é a estratégia da Snag. Essa é a estratégia desse fundo aqui, né? Então ele é um fiagro. O que é a diferença do fiagro para o fundo de papel? O fundo de papel empresta através de CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então é para o setor imobiliário. Os fiagros, eles emprestam através dos CRAs, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Os dois são renda fixa. Os dois estão atrelados à taxa de juros. Os dois são fundo de papéis. O fiagro, ele é só um braço do fundo de papel, né? Tem as suas especificidades. Empréstimo pro agronegócio. E aí ele fala, olha só, nossa estratégia é essa aqui. A gente tá emprestando aqui, ó, CRA,
CRA, né? Certificado de Recebível do Agronegócio. Duração de 20 anos, de 6 anos, de 10 anos de prazo. Então é longo prazo e taxas mais baixas. Você vai ver aqui. Daí aqui ele começa, né? Performance e desempenho do fundo. Os indexadores aqui, ó. O SNEG tá vencendo aí o IPCA mais 7, né? Isso aqui realmente muito bom. O IPCA mais 7 é muito bom. Vencendo aí o IFIX, vencendo o CDI. O histórico de rentabilidade do SNEG em comparação com o CDI, né? Você vê que ele consegue vencer praticamente em todos. E tem que vencer. Não é porque o SNEG é bom demais. Não. É obrigação do SNEG vencer o CDI. Porque se não vencer, aí eu vou investir no CDI, então, né? Não faz sentido eu investir num ativo que tem mais risco do que o CDI se não rende pelo menos mais do que o CDI. Então, lógico, tá rendendo muito mais do que o CDI? Sim, aí crédito do SNEG. Mas tem que render mais mesmo, porque senão não faz muito sentido a gente investir aqui, né? Rendimento aí do SNEG em função do CDI, né? Sempre rendendo mais do que o CDI aí, ó. Mais uma comparação aqui com o CDI. Número de cotistas aí que vem aumentando desde abril de 2024. Olha só o aumento, né? Aumentou pra caramba, né? Dobrou, mais do que dobrou, né? O patrimônio líquido do fundo aqui também aumentou, 302 milhões lá em abril e agora já tá em 504 milhões. A cota patrimonial ali muito próxima sempre da cota do mercado. Teve uma época que em agosto fez muito sucesso, né? O que será que aconteceu aqui em agosto, hein? Tava com um pagamento aí de 1,05 e subiu ali no mês 6, né? E aí deu uma explosãozinha aí da cota do mercado, muita gente comprando porque pagava dividendo demais, né? Depois corrigiu de novo aí com as quedas da taxa Selic, com os cortes, né? Rendimento demais, né, cara? Isso aqui não é tão sustentável assim, né? Tem que ser o bichão mesmo para poder manter um pagamento de 1,2% ao ano, porque isso aqui é isento de imposto de renda, é loucura. Se conseguir, é o suprassumo dos investimentos, né? Com a segurança de um high grade, que é o que eles têm a intenção de ser, né? Crédito de longo prazo, umas taxas mais baixas. E aqui tem a distribuição de dividendo anualizado, aqui tá lá na casa dos 13,26%, é bastante. E aí chega aqui a parte do DRE. Olha isso aqui, ó. O DRE aqui ele fala que teve uma receita de 6 milhões. Imagina só, você tem um patrimônio líquido de 504 e você teve uma receita de 6, é muito rendimento, né? É muito mais do que 1% ali, né? E aí, desse rendimento aqui de 6, acompanha aqui comigo esse raciocínio, ó. Desse rendimento aqui, dessa receita distribuível de 6 milhões aqui, 3 milhões foi dos juros. O que é esses juros? Tem muita gente que pergunta, mas fundo de papel não é pirâmide? Porque eu tenho lá o dinheiro, aí eu empresto dinheiro, depois todo o dinheiro que volta pra mim eu recebo em forma de dividendo. Como é que, quando acabar os vencimentos dos contratos, tem ali um vencimento que aqui eu mostrei pra vocês, né? 20 anos, 10 anos, 6 anos. Quando vencer seus contratos, não vai ter mais dinheiro, aí precisa fazer uma nova subscrição, ou seja, só vai ganhar dinheiro aqueles que estavam ganhando antes e novas pessoas entrar. Não é assim que funciona. Fundo de papel não é pirâmide. Por quê? Porque esse rendimento mensal não é o dinheiro do patrimônio líquido do fundo que tá vindo. Não, é o juro deste patrimônio. Então coloca os 504 milhões lá emprestados e aí o pagamento dos juros vai vir e vai ser distribuído. O que é de pagamento de amortização volta pro PL do fundo e aí depois é novamente reinvestido, né? Então tá tendo aqui 3 milhões de juros, né, que é dos CRAs, renda de aluguéis, ou seja, ele é um fiagro que também tem imóveis, ele tem 3 imóveis, já vou mostrar pra vocês, aplicação do caixa, tem um pedacinho do dinheiro no caixa ali, isso fica rendendo, né? Se ele coloca lá 100% CDI, vai render 100% CDI, aí movimentações de ativo e despesa. Teve a despesa aqui de 422 mil reais. Mas presta atenção aqui comigo, se a gente fizer uma soma simples aqui, ó, da onde que tá vindo esses 6 milhões? Porque aqui fala que a receita distribuível, que é o ponto 1, dá 6 milhões. E aí ele destrincha aqui o ponto 1, ó. Ponto 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, certo? E aí, se a gente somar ali os pontos 1, ó lá, 3 milhões, né? Vou até colocar aqui 4 casas, ó. 3 milhões mais 372, mais 80, mais 43. Dá quanto? Dá 3,5 milhões, não dá 6. Da onde tá vindo o restante? Porque quando a gente vai aqui pra despesa, a gente tem que tirar daqui as despesas, né? Menos 422, fica 3,1 bi. E aí ele soma aqui com a reserva de lucro, que é o que tá guardado, né? Então vou somar mais 1.502 aqui, fica um resultado, teoricamente, de 4,6 bi. Mas aqui você consegue perceber que o resultado não tá de 4,6 bi, tá de 7,1 bi. Ou seja, tem um dinheirinho aqui que ele não deixou bem certinho aqui na DRE simplificada, que da onde que tá vindo, né? Da onde que tá vindo. Mas realmente é um resultado absurdo, né? Olha os resultados dele aqui e olha a distribuição dele, né? Então a distribuição tá na casa dos 5 milhões, os resultados dele final ali tá de 6. Então tá conseguindo guardar saldo acumulado o tempo todo, né? E é um saldo acumulado absurdo, cara. É um saldo acumulado absurdo. A gente consegue ver, inclusive, aqui, ó, o lucro acumulado, né? Quanto de dinheiro tem acumulado por cota. Então, quando você compra, por exemplo, você vai vir aqui comprar o SNEG agora, ó, ele tá custando R$10,04, certo? Só que quando você compra ele, quanto de reserva de lucro? Quando você compra, você já tem automaticamente essa reserva de lucro por cota, né? Você comprou a participaçãozinha. Então, você tem 4 centavos. Então, na verdade, você não tá pagando 10,04, você tá pagando R$10, né? E se a gente fizer essa conta, ó, 10,04, menos o saldo acumulado, que já chegou a ser 6, né? Mas agora tá 4 centavos, ó. Menos os 4 centavos lá, fica R$10. E aí a gente pega o rendimento, que é de
11 centavos dividido por 10 reais, vezes 100 para vir em porcentagem, o rendimento aí tá de 1,1, né? 1,1 de yield mensal. Absurdo, isento de imposto de renda. E aqui ele mostra, né, o resultado. Como que foi a composição do resultado. Aqui ficou ruim porque é quase tudo a mesma cor, né? Quase tudo a mesma cor. Eu entendo que é o brand aqui e tal, né? É até bonito essas cores aí, ficou bom para analisar, mas ficou tudo a mesma cor. Aqui eu tenho um problema na divisão, não consigo enxergar direito. Então, essa parte mais rosada aqui, ó, é a reserva de lucro. Você consegue ver que ele tá trabalhando com reserva desde abril de 2023, hein? Então, é um fundo que realmente é como se ele estivesse guardando um dinheirinho, né? Igual o banco lá que fica com a PDD, né? É como se ele estivesse guardando um dinheirinho para provável, caso ocorra alguma inadimplência, ele tem uma reserva de lucro. Ele nunca distribui tudo, né? Então, tá lá, ó, sempre trabalhando com a reservinha de lucro. Aí tem os juros, que é a maior parte do resultado, né? E tem que ser mesmo, porque ele empresta o dinheiro, né? Então, a maior parte do resultado aqui vem dos juros mesmo, que é um empréstimo. Aí tem aluguel aqui, que é um pedacinho. E tem aqui um pouquinho desse resultado aqui, eu não sei se você consegue perceber. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Tem um pouquinho do resultado assim, acima desse roxinho aqui, ó. Tem um pouquinho aqui que é de rendimento do caixa, porque todo esse dinheiro que tá na reserva ali do caixa, ele rende, né? Então tem mais um resultadinho. Aqui você até consegue ver, ó, resultado de juros de CRI foi os 11 centavos, aí teve o aluguel que foi 1 centavo, representa 1 centavo, aí tem a reserva de lucro e o lucro acumulado aqui, então deu tudo isso aqui de resultado, né? Realmente, tá absurdo. E aí agora vem o principal ponto positivo, na minha opinião, do Snag frente a todos os outros fiagros, né? Porque se eu fosse ter um fiagro na carteira, eu escolheria um fiagro que tem menos risco, eu não seria convencido por um fiagro que, me promete entregar 18% de dividendo yield, porque eu sei que isso aí não é sustentável. Então eu procuraria um rendimento, sim, se eu fosse colocar, ficaria ali na parte de risco da carteira e seria para poder aumentar meu yield, porque paga pra caramba. Você quer um fundo que paga pra caramba, né? Não tem como negar que paga pra caramba. E ele até então tá conseguindo evitar todos os problemas que os outros fiagros têm. Então pode ser uma escolha? Lógico que pode ser uma escolha. Olha aqui para você ver, ó. Patrimônio líquido do fundo é 504. Olha o número de devedores na carteira. 251 devedores. Então não é aquele tipo de fundo que coloca 60% do seu patrimônio líquido em um devedor só. Porque aí, se aquele devedor se lascar e ficar inadimplente, é 60% da receita que vai embora. Então, diversificação, pulverização dos CRIs é muito bom. CRIs não, aqui no caso dos CRAs, né? Porque aqui tá no caso, né, falando de fiagro. Aí você vê aqui que a maior parte tá indexada a CDI mais 3, então perceba, nada abusivo. Isso aqui, respeito, né? O Snag não tá preocupado em te impressionar em quanto dividendo ele paga. Tanto que, se você olhar aqui dentro do método 2 de 1, ele é um dos fundos que paga menos yield, ó. Todos os fiagros, ele é o que paga menos yield. E mesmo assim, ele é o único que tá com o PVP de 1. Por quê? O pessoal tá confiando no Snag, né? Porque não é um fundo que tá querendo fazer gracinha com seus cotistas. Vem cá que eu pago 18. E aí depois, ó, se lasca, né? E você perde com valorização de cota ali, porque sua cota cai de 10 reais pra 8. Não adianta nada você receber 20% de dividendo yield se você perdeu tudo no patrimônio ali da cota, né? Aqui ele mostra quais são os CRAs dele, né? E aqui você pode pensar, inclusive, que não faz sentido, né? Pô, 66% do PL aqui, que é o patrimônio líquido do fundo, tá apenas em um CRA, né? Que é esse pulverizado aqui. Só que lembre, perfil de risco, pulverizado. Aqui embaixo, inclusive, ele mostra, deixa eu descer aqui, ó, um gráfico muito bom. Olha só, os 60% aqui, que tá pra boa safra, né? Quem sabe aí o que é boa safra? Boa safra é a soja, Boa Safra é a empresa lá, ó, Soja 3, né? Você tem essa empresa na sua carteira? Eu tenho essa empresa na carteira, inclusive tá valorizando. Olha só, tem vários devedores, né? Vários devedores, ó. A média de 0,36 por devedor, né? Então, pô, tá muito pulverizado, né? Maior parte dos devedores aí com 246 devedores com menos de 2%, né? E aí ele tem alguns outros CRAs aqui, que tem 9% do PL, esse leitíssimo aqui, que é 7% do PL, e tem uns FDIGs aqui com 2% do PL, beleza? Vamos ver aqui os imóveis dele, tem 2 imóveis, né, em que inclusive o devedor, né, é um Boa Safra. Então você vê ali que ele tá realmente com uma empresa que teoricamente tá entregando bons resultados, até então tá sempre entregando bons resultados, né? É um tipo de arrendamento típico, tá com 7, dá 10% do PL ali do fundo, né, investido aí nesses 2 imóveis, e o yield é IPCA mais 8, vencimento de 10 anos, bastante, né? AAA, né? Soja é bem confiável. E aqui você vê a exposição por ativo, né? Bem divididinho aqui, bem bonitinho. 85% é CRA, 11% é imóvel e 4% é FDIC. E aqui você consegue ver, né, que 67%, que é o que está emprestado para Boa Safra, é para produtores, 14% está exposto num cafezão, né? Cafezão, tá faltando um cafezinho aqui. Fornecedor, 11%, que é ali os imóveis, né? E laticínio,
0,8%, que mostra a exposição dele ali no Brasil, né? 11 estados do Brasil aí, ele tá exposto, então baita diversificação também de região, né? Ah, que o El Ninho lascou aqui, pegou tudo o Mato Grosso, né? É o que aconteceu lá com a RZTE, só pela notícia do El Ninho, todo mundo desesperou, vendeu o RZTE, porque a maior parte das fazendas do RZTE tá aqui no Mato Grosso. Aqui você consegue ver que eles têm diversificações, né? Diversificação de região também, então não fica tão exposto assim a uma anomalia de mercado, só por medo do mercado, né? Que o El Ninho nem aconteceu demais, né? Você viu aí que nem deu nada, né? E aqui tem um detalhamento dos ativos, então olha aí, ó, remuneração ali do 66% do PL, 20 anos de vencimento, CDI mais 3, pô, tranquilo de pagar, né? A empresa consegue render muito mais do que isso. Se for CDI mais 10, CDI mais 8, igual alguns fiagros fazem, pô, aí fica difícil, né? E aqui o devedor não é um devedor ruim, é a boa safra, pô, é a soja 3, é bom demais, é bom demais. E aí, quando fala que é pulverizado, por que tá aqui, ó, devedores diversos, né? Porque o empréstimo é feito ali pra boa safra, mas a boa safra empresta esse dinheiro para vários produtores, né? E são essa pulverização aqui que você conseguiu ver aqui, ó. Então, não é só um devedor, né, pulverizado. Aí tem aqui o devedor leitíssimo, que é uma empresa aí brasileira que fabrica e vende leite longa vida, 5 anos de vencimento, 7% do PL, CDI mais 5, também uma dívida controlada, né? Uma dívida fácil de pagar. A Ruiz Coffees Brasil, que se destaca como uma das principais produtoras globais de café especiais, né? Tá CDI mais 4 também, que não é tanta coisa assim. Inclusive, vou tirar um print disso aqui, talvez vamos encomendar um café dessa Ruiz Coffees aí, pra ver se é bom mesmo. E aqui tem esse Big Trade FIDIC aqui, ó. Olha só, FIDIC gerido pela Suno, com parceria com a Big Trade. Seu principal objetivo é investir em CPRs de produtores de café. A Big Trade é uma fintech agrícola que utiliza inteligência artificial para ampliar o crédito para produtores rurais. Aqui a gente tem uma consideração a fazer, né, que é 4% do PL ali, ó. A remuneração CDI mais 7, CDI mais 4 aqui. Você vê que o próprio Sneg, que é gerido pela Suno, empresta o seu dinheiro para um outro FIDIC que é também gerido por a Suno, né? Isso aqui até depois eles poderiam esclarecer pra gente. Tem conflito de interesse aqui, né? Por que isso aconteceu? Por que isso é vantajoso, né? E será que realmente tem um conflito de interesse ali ou não tem conflito de interesse? É realmente o pessoal da Sneg viu uma oportunidade em outro ativo da própria Suno, né? Porque nós que somos leitores e que ainda não investimos, ou mesmo pessoas que investem, vão ter essa dúvida aí, né? Por que estão emprestando? Não tem um outro FIDIC que não tem conflito de interesse só para poder tirar esse negócio de conflito de interesse aí da jogada? Será que não tem um outro FIDIC que rende a mesma coisa, que é de outra empresa? Aí, lógico, a gente precisa escutar o que eles têm para dizer, né? E aqui são os imóveis, ó, com o IPCA mais 8, as duas remunerações. Um é unidade de beneficiamento de sementes e o outro aqui é um centro de distribuição. E aí acabou, tá aqui. Vamos lá para as conclusões, né? Gostei de ler o relatório, não achei ruim o relatório, bom pra caramba, muito comentário macroeconômico. O gestor abriu o coração ali na carta, né, de comentário ao cotista. Gostei pra caramba também do que ele fez. Ele falou de qual que é o principal problema do setor e como que ele tá evitando isso. Isso traz mais confiança, né? Traz mais confiança pro fundo. E aí a única coisa que eu deixei para comentar por último é essa probabilidade aqui de inadimplência média. Então, eles mesmos sabem que mesmo fazendo todo aquele projeto para evitar a inadimplência, mesmo assim eles têm possibilidade de inadimplência. E olha só, aqui com base nos devedores, eles fizeram uma triagem, que isso aqui é muito legal também, né? Olha só, eles fizeram uma triagem para você ver aqui, mais de 10% de chance de inadimplência. Imagina, todo mês você corre 10% de chance de ter uma inadimplência, né? De 10 aqui, maior que 15 aqui, ó. Olha aqui, 3%, né? No total aqui vai dar uns 8, 9% ali de chance de inadimplência todo mês. Isso é difícil, né? Só que, lógico, você também tem essa inadimplência nos fundos de papéis, isso também pode acontecer de inadimplência no fundo de papéis, também pode acontecer inadimplência em fundo de tijolo. Olha o que tá acontecendo aí com um fundo grande de ancoragem, o XPLG tá com inadimplência de 12,2, abaixou para 10, agora 7, mas tem inadimplência também, né? Você não pode também, lógico, deixar de investir no ativo pela probabilidade de inadimplência, porque isso acontece com qualquer tipo de ativo. Tem que olhar se o fundo tá descontado, se o fundo tá te entregando uma boa rentabilidade e fazer a sua decisão. Léo, qual que é a sua decisão? De coração aberto, vou te dizer aqui. Olha só, gostei da carta, gostei do relatório, ainda não investiria no fundo, por quê? Porque o PVP aqui tá de 1, ou seja, o pessoal tá gostando demais de investir, né? Tá no preço justo ali. E a gente consegue, inclusive, ver que, frente aos outros fiagros, o Sneg aqui parece que traz mais confiança, é o melhor fundo aí de fiagro, né? De investimento no agronegócio, porque ele é mais conservador. No momento, você não tem desconto na cota, né? Você não vai ter desconto na cota, mas você é premiado com um grande pagamento de dividendos. Então, se você tem um yield mensal aí muito baixo, pô, esse aqui é um ótimo fundo pra você colocar na sua carteira, né? Se o seu yield já é alto, quer dizer que você provavelmente já tem alguns fundos que tem um pouquinho de risco. Então, você tem que avaliar, né, a sua percentual de risco ali, porque querendo ou não, não existe almoço grátis. Se paga 1,1% de yield mensal, tem um pouquinho mais de risco do que quem paga 0,8%, do que quem paga 0,7%, lógico, né? Do que fundos de tijolo, lógico, isso aí não tem dúvidas, né? Mas sim, é um fundo bom, é um fundo aí que tá indo contra todos os outros fiagros.
fiagos, né? E por isso que teve um vídeo aqui no canal sobre isso, que vocês sabem que eu não gosto de fiago, mas esse impressionou realmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero, inclusive, que o pessoal da Suno aí responda essas duas dúvidas, né? Que não ficou claro ali pra gente, que é sobre a DRE ali, da onde tá vindo aquele dinheiro, e que é também ali do FDIC, se tem conflito de interesse, não tem. Vamos ver aí o que eles falam, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se tem snag na sua carteira, deixa aqui nos comentários. Léo, eu tenho snag, eu tenho muito snag na minha carteira. Porque eu sei que tem algumas pessoas aí que gostam muito de yield, né? E para de olhar pra parte qualitativa. No caso aqui, a gente olhou a parte qualitativa e me impressionei, né? Não tem nada ali que traz muito risco pro fundo, né? Pelo contrário, taxas boas, longo prazo, tem um pouquinho de imóvel, né? Então tá bem diversificado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.